Seja muito bem-vindo ao canal Vida de Milagres, o seu devocional diário. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, curtir e compartilhar com alguém que também precisa ser alcançado pela palavra. Tenho convicção de que essa mensagem vai falar poderosamente com você. Deixe seu nome e o seu pedido de oração nos comentários, que no devocional de amanhã nós vamos te mandar um abraço especial. Que esse devocional toque o seu coração e traga esperança no seu dia. E o tema de hoje é: você não é mais refém de circunstâncias naturais. Você recebeu uma palavra do Deus do sobrenatural. O texto base está no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. O devocional de hoje é a junção de uma experiência pessoal com aquilo que Deus tem ministrado no meu coração, juntamente com o devocional, hoje pela manhã. Você sabia que uma das aves mais celebradas na América do Norte é a águia? E você sabia também, isso para mim foi impressionante quando eu soube, que a capacidade que a águia tem de enxergar a quilômetros de distância, conseguindo ver a sua presa muito antes dela se aproximar. Ou seja, a águia, ela enxerga a provisão muito antes da necessidade dela chegar. Então, antes dela sentir fome, ela já enxerga a presa dela, ela já enxerga a provisão. E eu vejo que é interessante essa perspectiva e essa visão sobre a águia que o devocional menciona, porque muitas vezes nós não temos a noção e nem a dimensão daquilo que Deus criou no reino animal. E se nós olharmos para a águia com essa perspectiva que você vai ter a partir de ouvir esse devocional, você vai compreender aquilo que Deus quer falar com você, e eu te garanto que, assim como eu, nunca mais os animais passarão despercebidos. Preste atenção. Assim como Deus deu essa capacidade para a águia, Ele quer ampliar a nossa perspectiva de olhar para o futuro. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, 7 o seguinte: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Isso quer dizer que nós não caminhamos mais por aquilo que nós estamos vendo, mas por aquilo que cremos. Lembrando que esse não caminhamos mais por aquilo que vemos é quando nós, de fato, entregamos a nossa vida nas mãos de Jesus, confessamos com a nossa boca de que Ele é o nosso único, legítimo e suficiente Salvador. Porque é só mediante a nossa confissão e entregar a nossa vida para Jesus é que começamos a viver verdadeiramente aquilo que está escrito nas Escrituras. Que precisamos lembrar que a única palavra da qual nós, que entregamos a nossa vida para Jesus, devemos seguir é a Bíblia. Então, quando o apóstolo Paulo menciona que porque vivemos por fé e não pelo que vemos, nós estamos dizendo a nós mesmos: eu escolhi seguir o caminho, a verdade e a vida. E eu sei que tudo que está mencionado na Bíblia, aquilo que é falado, é mediante um posicionamento, ou seja, uma decisão de que vamos seguir aquilo que Deus deixou na Bíblia. Então, a fé, ela sempre vai nos levar a lugares que os nossos olhos naturais não conseguem ver. Quero contar uma experiência pessoal para vocês, que é uma experiência que vai trazer muito o que eu mencionei nessa última frase, que é: a fé vai levar você a lugares que seus olhos naturais não conseguem ver. Eu não vim de uma família rica, de uma família de posses, de bens materiais. Então, tudo aquilo que hoje eu vivo
até em questão de acessar lugares, é porque realmente é pela fé. E alguns dias atrás, eu pisei em uma casa que é considerada uma mansão. Só que muitas pessoas, talvez ao pisar nessas casas, ficaria vislumbrado pelo sentido de uau, eu estou numa mansão, mas no sentido mesmo de ostentação. E quando eu coloquei o pé nessa mansão e eu vi um jardim lindo com uma piscina linda que, por sinal, foi para um batismo após o culto que eu vou, Deus falou fortemente ao meu coração: filha, se você está neste lugar, é porque você tem fé. É porque você acredita naquilo que eu falo sobre você. Você acredita que eu posso te levar a lugares que as suas circunstâncias atuais talvez nem estejam coerentes. E na hora que eu pisei nesse local, eu senti muito forte a presença de Deus. E eu falei: Deus, de fato, se fosse pela minha força humana ou pela minha circunstância, pelo meu momento atual, nunca que eu estaria num lugar desses. E ainda vou falar para você que Deus faz infinitamente mais, porque ao encerrar o batismo, foi se preparada uma mesa linda, com coisas gostosas, chocolate, café, que eu olhei e falei: Senhor, só o Senhor para poder fazer exatamente isso. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Porque eu estava ali com o meu coração rendido e entregue ao Senhor, fazendo aquilo que Deus me pediu para fazer naquele momento. E eu só vi Deus cuidando nos detalhes e mostrando realmente que, independente da nossa circunstância, do nosso momento atual, quando nós temos fé, depositamos a nossa fé em Deus, Ele pode realizar qualquer coisa. Então eu quero te falar hoje, não importa qual seja a situação que você se encontre hoje, não permita que essa situação ele roube a sua fé. Se Deus disse que vai acontecer algo em sua vida, você não precisa da aprovação de mais ninguém. Você não precisa de pessoas falando para você e você se questionando, duvidando, se enchendo de dúvidas. Você só precisa confiar naquilo que Deus te deu, da palavra que Ele te deu. Lembre-se de que a águia, ela já tem a capacidade de enxergar a quilômetros de distância. E assim como Deus fez a águia, Ele também hoje está te lembrando para você não olhar para as circunstâncias atuais e apenas viver por aquilo que você acredita, pela fé. Porque muitas vezes nós só conseguimos olhar para aquilo que está no nosso radar, ou seja, para aquilo que está muito próximo do nosso olhar. Eu me recordo que quando Pedro andou sobre as águas, Jesus estava de longe e Pedro olhou e disse: Mestre, se é você, me faz andar contigo. E Jesus o chamou e permitiu que ele participasse daquele milagre. Então hoje eu quero te lembrar que não importa quais são as suas circunstâncias, quais são os seus medos. Pedro via o mar, Pedro via as águas perto dele. E seria impossível, olhando para aquela realidade, ele caminhar sobre as águas, ele andar sobre as águas. Mas quando nós depositamos a nossa fé e confiamos em Jesus, Ele permite que a gente participe de milagres que até então seriam impossíveis de ser vivido por nós. E vamos para o momento da oração. Querido Deus e amado Pai, ajuda-me no dia de hoje a viver por fé e não pelo que eu vejo. Ajuda-me, Pai, a silenciar todas as vozes que tentam sufocar a minha fé, roubar a minha esperança. Porque a única palavra na qual eu devo me lembrar a todo momento e trazer à minha memória aquilo que me dá esperança é o que está escrito na Bíblia.
Assim como Pedro andou sobre as águas, ajuda-me, Senhor, a não afundar. Ajuda-me, Senhor, a estar contigo e a me lembrar que somente a tua palavra é o que eu preciso estar focado. Pai, eu creio no teu poder sobrenatural, eu creio na tua provisão e eu creio naquilo que o Senhor está falando ao meu coração através do Espírito Santo. Então ajuda-me, Pai, a nesse dia andar por aquilo que eu creio, que é a tua palavra, que é o Senhor, e não pelo que eu vejo. Por mais que as circunstâncias estejam contrárias, eu creio e confio no que o Senhor fala comigo. Em nome de Jesus, amém. Te esperamos no devocional de amanhã.